Seja bem-vindo e obrigado pela tua companhia no tutorial. No de hoje eu quero explanar um assunto aqui que é um assunto bem simples, de manipulação do plano de fundo junto ao nosso projeto. É evidente que existe aí alguns complementos interessantes, a exemplo do Easy HDRI, que vão permitir a gente fazer essa gestão de forma mais prática. Mas eu tenho como também demonstrar a vocês que a gente pode manipular esse plano de fundo utilizando pequenos recursos aqui junto ao programa. Vocês podem usar nessa versão, nas versões anteriores, e vamos ver como é que a gente pode fazer isso de forma prática. Eu, para poder iniciar o nosso experimento, adicionei na área uma malha, que é a malha Monkey. Traz aqui a face da macaquinha Suzane, que é o mascote aí do Blender 3D. Nela eu apliquei um Subdivision Surface usando o atalho Ctrl 3. Vocês vão ver que se eu clicar aqui em Modifier, é com a face da macaquinha que eu vou iniciar aqui o nosso entendimento sobre o recurso do plano de fundo. Eu apliquei nela, se vocês entrarem aqui no modo renderizado, um material, vindo em Material, mantive o material Principal, coloquei uma cor azul nela, aumentei o Metallic aqui para 1 e diminuí o Roughness para 0.222, dando esse efeito aqui inicial. E vocês podem notar que o plano de fundo aqui ele traz uma coloração no modo renderizado em cor cinza. Para a gente poder alterar essa cor de plano de fundo, a gente sabe que é só clicar em Word, que é o ambiente. Nessa opção aqui, denominada Color, a gente pode clicar no seletor e variar essas cores para que sejam cores escuras. Se quisermos aumentar a intensidade, a gente aumenta essa tarja aqui à direita. Podemos clicar em qualquer cores para dar um plano de fundo diferenciado aí. Nesse caso, eu não vou trabalhar isso. Eu vou querer trabalhar aqui um outro recurso, que é usar uma imagem do tipo HDRI, que é uma imagem de alta resolução, que pode ser baixada aí gratuitamente junto à internet, para ser a imagem que fará o efeito de luminosidade junto ao ambiente aqui no Render Even, nesse processo. Então, voltando aqui o Color, em vez de usar a cor do seletor, eu vou clicar nesse pontinho da direita. Ele vai abrir a janela e eu tenho aqui na coluna Texture a opção chamada Environment Texture, que se formos traduzir significa textura de ambiente. Quando eu clico, no modo renderizado, o fundo irá ficar com uma cor rosa, porque ele vai estar pedindo aqui uma imagem de plano de fundo para ser aplicada no nosso efeito. Então a gente pode ir na pasta onde a gente baixou, criou a nossa imagem HDRI. Então eu tenho uma pasta aqui, eu vou clicar aqui para abrir, vou lá na pasta de imagens HDRI, entre elas eu tenho várias imagens que eu pude baixar, vou selecionar qualquer uma delas, vou usar essa aqui como exemplo, e vou utilizar o Open Image. A imagem ela vai aparecer aqui no plano de fundo do nosso projeto. E um dos fatores aqui legais é que a gente pode aproveitar o gizmo, que é essa bússola que fica aqui no canto superior direito, encostar o cursor sobre ela e dar um giro. A gente consegue girar a imagem e a gente gira, além da imagem, também a face da macaquinha. Mas como é que eu faço aqui, Luciano, para fazer que essa imagem ela rotacione em um ângulo que permita variar a influência de luz dela sobre esse objeto de malha que tem um material brilhante para criar efeitos distintos. Para poder fazer esse processo, eu vou diminuir um pouquinho aqui e vou estender essa janela aqui de baixo. Um dos passos fundamentais para isso é a gente, nessa janela de baixo, por exemplo, a gente transformá-la numa janela chamada Shader Editor. Então eu posso vir aqui e mudar de Timeline, Shader Editor. Aqui é a janela de nodes. Eu vou desabilitar só essas propriedades que estão aqui ó, na direita, usando a tecla N. Vou aproximar para eu poder ver o nome do node e vou trazer esses nodes aqui, que é o node do material que eu apliquei na macaquinha. Mas eu não quero trabalhar o material aplicado na malha, eu quero trabalhar o material que eu apliquei no ambiente. Então é necessário que eu venha aqui no canto superior esquerdo da janela Shader Editor, nessa opção onde eu tenho Object, eu vou mudá-la para o modo Word. E aqui vocês vão ver ó, que eu tenho os nodes que representam esse ambiente, que aparece inicialmente aqui junto à nossa malha. Nós vamos então ver que a imagem que eu estou utilizando aqui é justamente essa imagem. O fundo é um fundo background para criar o plano de fundo, tá?
Mas eu vou adicionar 2 nodes que vão me permitir fazer o efeito que eu preciso, sem a necessidade de ter um add-on para isso. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui o add. O primeiro node que eu vou acionar é um NOR do tipo Vector. Node vetor, eu vou usar um NOR de mapeamento. Vou clicar e vou utilizá-lo aqui à esquerda da nossa imagem. Para poder o efeito sair interessante, eu vou precisar de outro node, vai ser um node de entrada. Eu vou clicar em Add, vou aqui em Import, que é node de entrada, e vou usar essa opção chamada Texture Coordinate. Vou colocá-lo à esquerda. Nós vamos então fazer o seguinte, para poder funcionar o recurso, nós vamos usar essa saída aqui, Generate, do node Texture Coordinate, puxar o laço dela até o laço de entrada do mapeamento, onde nós temos a opção chamada Vector. E vamos ligar a saída Vector do node Mapping, que é o node de mapeamento, na entrada Vector da nossa imagem, que é essa imagem que nós estamos utilizando aqui. A priori não vai acontecer nada, vocês vão ver a imagem de forma simples. Mas agora a gente pode simplesmente aqui, ó, na opção do node de mapeamento, usar esses recursos que estão aqui na opção Rotation. Então, se eu quiser rotacionar pelo eixo Z a imagem, eu posso encostar o cursor do mouse dentro desse deslizador aqui, que é a caixa de valor, pressionar o botão esquerdo e rotacioná-lo. Eu consigo modificar a posição pelo eixo Z da imagem em relação aí ao plano de fundo. Então eu manuseio através desse recurso. Outra forma é também no eixo Y. Eu posso alterar para fazer a rotação individualmente através desse processo. Aqui a mesma coisa. Vai ser válido somente para rotação? Não. Eu posso também, ó, fazer o deslocamento da imagem, utilizando os eixos que estão aqui para criar detalhes e fazer a posição da imagem através dos eixos de acordo com a opção Location. Então nós podemos utilizar todas essas opções aqui, inclusive também a escala, para dar mais escala na imagem. Quanto maior a escala, menos definível é a imagem. Quanto menor, mais definível é a imagem. Eu vou dar um scroll aqui só para diminuir, clicar em cada coordenada dessa, pressionar o botão esquerdo e arrastar até a última coordenada. Usar o fator 0 no caso de Location. Posso também chegar aqui em Rotation, encostar o cursor no deslizador de X, pressionar o botão esquerdo, arrastá-lo até o Z, soltar o botão esquerdo e digitar o valor 0. Eu volto a minha imagem na posição em que estava. No caso da escala, como a escala geralmente é 1 para 1 e 1, eu vou mantê-lo aqui, ó, nessa condição normal quando eu acrescentei. Então eu posso utilizar aqui o gizmo para fazer a rotação normal do ambiente e posso usar agora essa condição aqui para fazer a rotação a partir de um eixo específico aqui, fazendo com que a imagem ela tenha influência de forma diferenciada na malha do objeto. Fica aí a dica, bom proveito, até o próximo tutorial.